Olha, nós estamos com bandeira amarela na conta de energia e isso significa contas mais caras, já a partir do dia 1º de julho. E ainda por cima, nós temos em casa alguns itens que são verdadeiros vilões do consumo de energia. Então, nós convidamos o professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí, também colunista do portal CidadeVerde.com, Marcos Lira, que vai trazer essa lista para a gente. Professor Marcos, boa noite. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite para a gente debater e identificar esses vilões, né? E aprender a lidar com eles, né? Porque alguns deles a gente não consegue viver sem, mas a gente precisa administrar. Vamos colocar aqui no nosso telão esse primeiro vilão que a gente separou aqui, professor, chuveiro elétrico. Nossa, Nádia, tudo que produz frio ou produz calor nas nossas residências é um grande vilão no consumo de energia. E o chuveiro elétrico, sem dúvida, o consumo dele é equivalente, para você ter uma ideia, a 30 aparelhos de televisão. É não? É, porque ele aquece exatamente a água. Então, a cautela que a gente deve ter com o aparelho no chuveiro elétrico é a redução do tempo de banho, porque a energia não tem segredo. Ou você mexe na potência do aparelho, ou mexe no tempo de uso desse aparelho. Na potência, nós não conseguimos mexer porque é uma potência que vem de fábrica. Então, aquele banho que dura ali 40 minutos, 30 minutos, é reduzir ali para 10, para 15, a gente tem que tornar esse uso mais eficiente possível. Embora muitas pessoas aqui no Piauí nem usem, ainda mais agora que a gente está chegando no BR-Obró, aí é que dá mesmo para a gente, para quem usa, diminuir a utilização do chuveiro elétrico para ter também essa diferença na conta de energia, porque pesa, né? Pesa, ele é o responsável por aproximadamente de 10 a 15% para quem faz o uso contínuo do aparelho. Nossa Senhora, vamos ao segundo vilão, gente, para você aprender o que tem em casa e o que pode administrar. Forno elétrico, mesmo esses modelos mais novos, porque os eletrodomésticos eles vão evoluindo, né? Principalmente nesse quesito de economia de energia. Mas é a mesma teoria do chuveiro elétrico? A mesma teoria, e esse consome mais ou menos o equivalente em termos de energia. Por mais que a gente tenha evoluído em termos de selo de eficiência energética, o Procel ele identifica o aparelho que é mais eficiente. Então, claro que esses aparelhos mais modernos são mais eficientes, mas ainda assim, pelo fato de ter a necessidade de produzir calor para fazer o cozimento, o aquecimento do alimento, é um dos grandes vilões. Então, por exemplo, aquela dona de casa, aquela pessoa que gosta de fazer um bolinho, muitos até utilizam o forno elétrico como um instrumento mesmo de trabalho. Vai pagar mais caro a conta? Vai pagar mais caro. E eu colocaria na mesma família do forno um equipamento muito conhecido nosso. Air Fry. Eu ia perguntar sobre ela, viu, professor? Air Fry. Mesma coisa. Praticamente a gente usa tudo no Air Fry, né? Mesma coisa, mesma dinâmica de processamento de alimento e uso da temperatura. Micro-ondas também. Micro-ondas um pouquinho menos, mas também é um vilão. Vamos lá, vamos ver os próximos aqui que a gente colocou, professor Marcos Lira. Essas geladeiras mais antigas. Aí a gente tem um modelo meio retrô, mas aquelas geladeiras mais antigas, né? E aí a geladeira em si já é também um vilão, se a pessoa abre muito e fecha a porta, né? Exatamente, você foi no X da questão, porque toda vez que eu abro a geladeira com muita frequência, a geladeira sente necessidade de recompor o clima interno dela. Então, ela recebe calor de fora e precisa recompor aquela temperatura interna. Então, eu estou forçando o motor a trabalhar. O ideal é que a gente use o menos possível o processo de abertura e fechamento desse aparelho. E tem outro detalhe, Nádia, com o tempo, essa borracha que reveste, que veda a geladeira, ela vai ressecando. Então, com o tempo, eu vou tendo vazamento também do ar frio de dentro para fora. Então, é preciso que a gente faça uma manutenção periódica para saber se essa borracha também não venceu o isolamento. Vocês não vão abrir a geladeira e ficar pensando, olhando, imaginando se vão beber, se não vão beber, qual é o suco, qual é o bolo, né? Não dá para pensar, não, tem que ser objetivo. Antes de abrir, já diz, eu vou direto naquilo. Né? Exatamente. Para não ficar pesquisando com a geladeira aberta. Exato. Responsável, assim, eu só diria que pesa, qual é o peso da utilização errada da geladeira ou uma geladeira velha? Na conta de energia? Eu diria que em torno de 8%. 8%. Vamos lá, vamos ver o próximo aí. A gente tem mais um vilão aí. Ar-condicionado, aí a gente já colocou os três juntos, porque a gente vai falar do ar-condicionado, mas também do aspirador de pó, que é algo que muita gente pode não utilizar aqui, não é muito da nossa cultura a utilização, mas deve ter quem utilize, e o liquidificador faz parte da rotina de todas as pessoas. Vamos para o ar-condicionado, professor. O ar-condicionado, ele produz frio.
né? Então, produzir o frio ou produzir o calor é um grande vilão. E o ar-condicionado, a gente tem a necessidade de, sobretudo agora, nesse período conhecido nosso aqui dos piauienses como BR-Obró, o uso dele é muito mais acentuado. Então, a gente precisa ter uma cautela em relação ao ar-condicionado, a gente ligar e programar o desligamento dele ali para aqueles 30 minutos, 1 hora antes e manter uma temperatura adequada. Porque, por exemplo, eu tenho necessidade de manter o ar-condicionado do quarto na temperatura de 17 graus, né? Parece a Sibéria, não tem necessidade. Então, muitas vezes colocar no modo turbo aumenta o consumo? Aumenta, com certeza aumenta, porque o motor vai trabalhar de maneira mais forçada. Então, identificar ali uma temperatura razoável ali, em torno dos 21, 22, 23 graus, para não forçar tanto o motor. E um detalhe, a gente tem um tipo de ar-condicionado chamado inverter. Sim. Esse ar-condicionado do tipo inverter, ele reduz em média 30% a energia quando eu comparo com o split normal. Por quê? O inverter, em nenhum momento, ele para o motor de funcionar. Ele só reduz a rotação do motor e volta a funcionar sempre que o ambiente começa a aquecer. Com esse fato de não precisar religar o motor, eu não tenho grandes picos de consumo de energia, porque toda vez que o motor precisa partir, o pico de energia vai lá em cima. O medidor de energia chega, se a gente tivesse aquele medidor de disco antigo, a gente poderia identificar várias voltas no disco. Ah, não é mais assim não, medidor? Não, agora é digital. Professor, se o ar-condicionado, o split, estiver sujo, tem um peso também? Tem porque a sujeira, isso vale também para o ventilador. A sujeira vai acumulando essa poeira no sistema de climatização e vai forçando o compressor. Imagine um compressor que vai trabalhar de maneira mais forçada e isso vai demandar mais energia elétrica. E aqueles dois aparelhos que estavam na sequência, a gente pode... O aspirador de pó e o liquidificador. Que também tem motores. Então, o motor precisa de uma manutenção, ele precisa estar lubrificado, ele precisa estar limpo, sob pena ele trabalhar de maneira forçada e consumir mais energia. Bom, tá aí os vilões que o professor Marcos Lira, que assina uma coluna lá no portal cidadeverde.com. Você pode pesquisar lá, ele está sempre atualizando as informações, trazendo aqui para a gente, para você em casa se organizar, ainda mais nesse período do BR-Obró. Só para finalizar, pode não ser vilão, mas é uma dúvida que eu tenho, muita gente pode ter, se deixar o aparelho conectado à tomada, mesmo com o aparelho desligado, está consumindo energia? Consome, sobretudo, se ele estiver naquela função stand-by, que é aquela luzinha vermelha que fica muitas vezes no aparelho de televisão, no micro-ondas, às vezes para deixar o relógio ligado do micro-ondas, da geladeira, ali está consumindo energia sim. Muito bem. Tá vendo? Então, tira tudo da tomada, vai dormir no escuro, no calor, brincadeira. Mas dá para economizar e aí não ter tanto susto na hora de receber a conta de energia elétrica. Obrigada, professor, pela Eu que agradeço. Todos os convidados acompanham nossa coluna Energia Ativa aí no portal cidadeverde.com. Muita dica bacana. Obrigada, uma ótima noite.